dia, senhores, bom dia, senhoras. Mais um vídeo no nosso canal, e o vídeo de hoje é um assunto que mais me é questionado na condição de filósofo, que é sobre ética, que é o assunto que a filosofia tem como uma área de conhecimento e que mais faz parte do cotidiano de nós filósofos e das pessoas, né? De qualquer um. E as perguntas variam, mas normalmente é o que diferencia moral e ética. Como que eu posso saber se eu estou sendo ético, né? Se eu estou sendo moral. E a ideia então nesse vídeo de hoje é, de uma forma rápida, sem aprofundarmos muito, de uma forma bem didática e explicativa, entender a diferença entre ética e moral. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós temos que definir esses conceitos, né? O que é algo moral? Moral vem do latim moro, mores, e significa o costume, o hábito, o fazer cotidiano, né? O que a comunidade tem como habitual. Isso é a moral. A moral, ela garante de alguma forma ou de muita forma a coesão social, porque é em torno dessa moral que a sociedade se guia. No nosso caso, tem muito aqui no Brasil da moral religiosa, judaico-cristã, mas não é só a moral religiosa que impera, então são outros conceitos que estão juntos com isso. A ética é um pouquinho mais complicada, né? Até porque ela tem duas origens, né, etimológicas, duas origens da palavra. Origem grega, o ethos e o ethos. O ethos é o costume, né, quase que numa condicionante sinônima de moral. E o ethos é o caráter, é a característica do indivíduo. E aí do ethos vai derivar então a ética. E o que é ética? Se a moral são os hábitos, os costumes, o fazer cotidiano, a ética é a reflexão sobre esses atos praticados. A ética é uma ação reflexionada, uma ação pensada, né? E como é que eu diferencio com mais facilidade isso? Bom, eu costumo usar duas perguntas para que a gente defina qual o papel de moral e qual o papel de ética dentro dessas relações sociais, né? A pergunta da moral é: o que devo fazer diante de uma situação? O que devo fazer diante de uma situação? A moral vai te dar a resposta, que é o costume, que é o hábito daquela comunidade. A pergunta da ética é: devo fazer? Interrogação. Devo fazer isso? Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Nos anos de 1950, nos Estados Unidos, havia uma segregação muito grande, racial, né? Brancos e negros, até hoje há essa disputa, mas nessa época era muito grande. E havia um costume, uma lei inclusive, mas um costume de que no ônibus, em não havendo lugares e entrando um branco, um negro, uma negra, enfim, alguém da etnia negra deveria levantar-se. Mas, num determinado momento, Rosa Parks, uma negra, não levantou para um branco. E ela disse o quê? Eu não acho correto que eu tenha que levantar. Porque além de eu ser mulher, do homem, não há nada que nos diferencie. Se tu é branco ou preto, pouco importa, eu cheguei primeiro, então eu vou ficar sentado. É uma confusão dos diabos, ela foi presa, e aí o que eu tenho aqui? Qual a moral? Branco levanta e dá lugar para o negro. Isso é ético? Pensemos com o olhar de hoje, não, lógico que não. Mas a Rosa fez o quê? Fez as pessoas reflexionarem, pensarem, e antes disso ela pensou sobre o seu ato. Ela pensou sobre o seu ato. Um outro exemplo. No Estado Islâmico estão apedrejando uma mulher adúltera.
um estado xiita, radical. A mulher foi pega em adultério e o costume é apedrejar. Você está passando pelo local. Você faz o quê? Se você aceitar e não fizer nada e deixar com que a mulher seja apedrejada, é só uma hipótese, você está sendo moral. Porque o costume do povo é esse. Mas você não está sendo ético. Você não está tentando salvar uma vida. Se você age e vai lá e impede de algum jeito, que se mate a mulher a pedradas, você foi ético. Porque você salvou uma vida. E salvar uma vida, salvo exceções, como guerras, por exemplo, que tu tem que matar o outro. É ético, mas não é moral. Tu foste imoral. Tu não seguiu o costume daquele povo. Cada caso é um caso, E aí as pessoas me perguntam, como eu sei se eu estou sendo ético? Tem uma passagem interessante. Eu trabalhava na universidade, isso já tem uns 15, quase 20 anos, com o curso de administração de empresa, e o pessoal então disse que tinha uma palestra sobre, não lembro agora o que, não sei o que, da administração, que se eu queria levar meus alunos, conversei com eles e eles foram então. Chegando lá, o palestrante abre a fala, era relações, patrão, empregado, sei lá, não lembro bem, mas era isso. E ele abre falando sobre ética, e na abertura ele diz, tu sabe como tu identificar se tu é ético ou não? E aí eu pensei, lá vem bomba, E veio. Aí ele disse, quando tu fizer uma ação e tu for pensar se tu fez o certo ou o errado, lembra da tua mãe. Aí disse, aí ferrou, Aí ferrou. Ou do teu pai. Porque se você fez algo que eles aprovariam, foi ético. Se eles não aprovariam, não foi ético. Nossa, eu não. Aí eu pedi a palavra, Não gosto de fazer isso, não é meu perfil. Mas aí eu pedi a palavra. E aí eu disse para ele, professor, o meu pai é fascista. Meu pai odeia negros. Ele não quer saber de negros. Ele diz que eles são inferiores. Então eu não entendi se eu sigo o que o meu pai disse ou se eu não sigo. O professor perguntou qual era, então, a minha área. Eu disse que era ciências humanas e aí eles querem que eu tinha razão, mas que ele quis só dar um exemplo para iniciar a fala. Então, eu fiquei até constrangido de dizer aquilo, Aí ele quis me constranger, Ele disse, então tu explica o que é ser ético, Aí eu falei mais ou menos isso que eu estou falando aqui, Sem aprofundar muito também, porque não era um público da filosofia. Saber se eu estou sendo ético ou não é bem mais difícil do que entender a diferença entre ética e moral, que me parece fácil e penso que ficou claro. Porque depende, seguindo que linha filosófica, Normalmente nós seguimos uma linha kantiana da universalidade da ação, que a ação que eu tomo, eu me coloco no lugar do outro e penso se o outro gostaria, se eu gostaria de que tomassem aquela ação comigo. Mas não é tão simples assim, não é tão simples. Por exemplo, mentir. Gostaria que alguém te mentisse? Vai dizer não. Bom, professor, então mentir é antiético? Aí eu diria, depende. Por exemplo, quando tu vai dar um remédio pro teu filho, quem tem filho sabe disso. Aí aquele remédio é horrível, Aí tu diz, não, é bem docinho, pode tomar. Ou tu vai dar um remédio para um idoso e põe num suco, e ele diz, tem remédio aqui. Não tem. Pois tu está mentindo. E se nós avançarmos para um campo mais fantasioso, e se um assassino vem para matar a tua mãe e pergunta, a tua mãe está em casa? Vai dizer a verdade? Sim, ela está lá no fundo, Lázaro. Então, cada caso é um caso, Nós vamos até, por exemplo, para a ética utilitarista de Jeremy Bentham, que é um filósofo que diz que se a tua ação beneficiou mais do que prejudicou, ela é ética. Aí eu costumo brincar com meus alunos, colar na prova. Na visão de Bentham é ético. Porque eu beneficiei a mim mesmo, eu passei.
Eu não prejudiquei o professor, porque para ele não muda teoricamente, né? Eu não prejudiquei nenhum colega. Então eu beneficiei um que sou eu, não prejudiquei nenhum, 0, então é ético, né? Então, assim, é uma questão difícil de poder mensurar se a minha ação foi ética ou não. Eu costumo dizer para todos, quando eu sou questionado, e refletir sobre o seguinte: que acordo tu fez antes de praticar a ação? Que acordo tu fez com a tua esposa, com o teu aluno, com o teu filho, com o teu irmão, com o teu amigo, com a tua namorada, com o teu namorado? Que acordo tu fez com a sociedade? Que acordo tu fez? Tu disse, sociedade, eu vou fazer isso? Então faça. Se tu fez aquilo que estava acordado entre você e o outro, penso que você foi ético. Claro que cada caso é um caso, né? Porque com as crianças não dá para fazer o acordo na hora do remédio, né? E não dá para falar a verdade, porque normalmente os remédios que eles tomam, mesmo aqueles adocicados, não são bons, e a gente acaba, por vezes, a mentira ela fala mais alto nesses casos. Mas tá ético, professor. Na guerra é. Na guerra é. Porque se tu não matar o outro te mata. Então a questão de sobrevivência, da preservação do indivíduo, né? Compreende? Então cada situação requer uma análise própria. Cada ação, em cada espaço, em cada tempo, requer uma análise, né? Mas em suma, né, a moral é aquilo que nós fazemos no cotidiano. A ética é aquela ação reflexiva, é aquela reflexão que vamos fazer sobre o ato, antes do ato, durante o ato e depois dele, vamos refletir em cima disso. E saber se eu estou certo ou errado, aí é um pouquinho mais complexo, cada caso exige uma análise. Tá bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, que a gente vai aprendendo aí um com o outro nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de mais algum assunto de filosofia ou de história, que são os termos que a gente trabalha, as áreas, estamos à disposição dos amigos. Valeu!